Oi, pessoal. O meu nome é Paulo Leme e eu gostaria de conversar hoje com vocês a respeito de um assunto muito importante: o alcoolismo. O alcoólatra perde tudo. Ele perde a família, ele perde o trabalho, ele perde a capacidade de entender as coisas. O alcoólatra começa a viver exclusivamente para beber. Bebe o tempo inteiro, de manhã, de tarde, de noite, e no outro dia ele vai voltar a beber de novo. Isso gera um sofrimento terrível, principalmente para as famílias. O alcoolismo é responsável pelo drama de milhões de pessoas. Eu sei bem o que é isso. Eu fui alcoólatra, meu pai foi alcoólatra também. Eu estou há 18 anos sem ingerir bebida alcoólica, meu pai está há 26. E o que ajudou muito a gente foi fazer parte de grupos de apoio em que outros doentes e que outros familiares compartilham suas experiências. Isso foi fundamental para a nossa recuperação. Por conta disso, a gente decidiu contar a nossa história num livro que eu escrevi junto com o meu pai. Um livro em que a gente fala um pouquinho de como a gente sofreu esse drama e de como a gente conseguiu se recuperar, de como a gente conseguiu superar esse problema. A gente começou a perceber que existe muita desinformação e que tem muitas pessoas que sofrem com isso e não têm nenhum tipo de esclarecimento a respeito dessa doença. Aliás, as pessoas nem sabem que isso é uma doença. Até porque existe muito preconceito com relação a esse assunto. Os familiares e os próprios doentes ainda sofrem muito até para falar a respeito desse problema. E o poder público, que é quem deveria ajudar as pessoas, que deveria cuidar dessas pessoas, é muito omisso com relação a esse assunto. Essa é a razão pela qual a gente decidiu iniciar esse movimento. O movimento Vale a Pena. A gente acredita que vale a pena falar, vale a pena contar a sua experiência, vale a pena falar como você superou esse problema, tanto o familiar quanto o próprio doente. O movimento Vale a Pena vai unir pessoas, vai trazer novas ideias, vai trazer novas experiências. E a partir do momento em que o movimento Vale a Pena começar a superar o preconceito, a gente vai abrir uma nova oportunidade de recuperação para milhões de pessoas que sofrem com isso. Com esse movimento, com as pessoas falando, com a gente debatendo, a gente acredita que a gente vai poder criar novas condições e dar um passo muito importante na recuperação de milhões de pessoas. Conto com vocês para que a gente possa cada vez mais falar a respeito do assunto e ajudar outras pessoas. Obrigado.